Para quem entrou aí, né, de novo, para quem é nova por aqui, mais uma vez, eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução assistida e meu propósito profissional é ajudar pessoas a construir famílias. E família não é somente ter um filho, a família ela existe antes do filho e vem para fortalecer. Falando um pouquinho sobre o período da gravidez, né, depois de passar por todo esse processo, né, como um todo, todas essas sensações, a gente finalmente fez um ultrassom, né, e viu o embrião com batimento, o sangramento parou, né, e logo depois disso, ali com 6 semanas e um pouquinho, a doutora Pamela, né, começou a fazer atividade física, né. Ela começou a fazer atividade física, as atividades que a gente faz habitualmente, né, e ela faz atividade física de alta intensidade. Então, geralmente, a gente recomenda, né, lá a partir de 8 semanas, mas ela começou um pouco mais precoce, ali 6 semanas e um pouquinho, né. É importante frisar que muitas vezes, muitas atitudes, elas estão relacionado com, o que a gente vai pensar, por exemplo, né, a gente discutiu sobre isso também, porque é muito importante. Por exemplo, se você vai fazer uma atividade física e coincidentemente você começa a ter um sangramento e isso evolui para abortamento, na sua cabeça, você vai ficar se culpando porque você vai achar que foi a atividade física que fez você perder a gravidez? Se sim, não faça. Se não, você pode fazer. Óbvio que tem que ter os cuidados da carga que você pega, da frequência cardíaca que você fica, tudo controlado. Não é só ir fazer atividade física, mas ela é muito ativa fisicamente. E uma coisa que marcava muito a gente, né, quando a gente perguntava, às vezes, ou quando eu perguntava para ela, né, "O que que você está sentindo?" Ela falava: "Eu não consigo sentir nada diferente de medo", né. E isso é uma coisa que é muito marcante, porque você pega um casal que está num contexto de dificuldade, que precisa fazer tratamento, que tem um tratamento com resultado abaixo do esperado, que faz uma transferência embrionária e que vem o beta baixo, e que mesmo com beta baixo ele continua evoluindo dentro do esperado, e que nessa evolução dentro do esperado faz o ultrassom e tá tudo bem, e de repente começa a ter sangramento, e de repente para o sangramento e vem o embrião com batimento. Teoricamente era para gerar felicidade, né, era para gerar uma alegria incondicional, mas aquilo gerava medo, né, aquilo gerava medo. Então, o início da gravidez não foi esse conto de fadas que parece que é, né. O início da nossa gravidez não foram as mil maravilhas, foi um momento de muito medo, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa e todo o nosso sonho ir por água abaixo. E a gente sabe a dificuldade que a gente passou. A gente sabe o que que a gente sentiu na pele, né. E eu ficava imaginando, a partir de que momento que eu vou começar a curtir? A partir de qual momento que vai virar, né, uma experiência, digamos assim, prazerosa, que a gente vai inverter esse jogo, né, e ao invés do medo, as coisas, vão transmitir para a gente aquela sensação de fluidez e de que tá tudo bem e que vai continuar tudo bem. E eu volto a repetir, a gente com isso,
Às vezes, às vezes, eh, eu gostaria de não saber, eu gostaria de não conhecer, mas a gente sabe a frequência que tem um abortamento, uma perda gestacional. A gente sabe a frequência e o risco que tem nesse primeiro trimestre, mesmo de um embrião euploide, um embrião cromossomicamente normal. O risco maior é até ali 12, 13 semanas. E a gente não conseguia sentir nada diferente de medo, né. Eh, e isso é algo que eu faço questão de mencionar, de frisar para vocês, porque muitas de vocês também sentem isso, também vão sentir isso. E isso não é uma desvalorização do processo, não, né. Não, não é nada é simplesmente, né, é algo que está ligado, é algo que está conectado com um amor tão grande, é algo que dentro da gente já existe, e você passa a ter o medo que um pai, o medo que uma mãe tem relacionado a um filho, né. Então esse início de gravidez, né, então esse início de gravidez, ele foi um pouco desconfortável pra gente, né. E ao mesmo tempo que tinham essas incertezas, eu não podia ser tão negativo assim, né. Eu era a pessoa que e sou a pessoa que estava lá com pensamento positivo, como eu sou sempre. Né, com todas as minhas pacientes, com todos os casais que eu acompanho: "Não, vai dar certo, bora lá", pensamento positivo, bora que a gente vai fazer atividade física relativamente intensa, a gente vai, bora, eu vou junto, a gente tá lá. Então a gente sempre teve, né, então a gente sempre teve, eh, essa parceria, né, isso é uma coisa que ajuda muito. Por isso que eu falo que é muito importante você fortalecer a família. Porque a família, esse casal, ela já existe. E quando existe essa parceria, as dificuldades se tornam muito mais fáceis. As dificuldades passam a ser não necessariamente uma dificuldade. E a gente começa a descobrir soluções nesse processo. E a gente começa a descobrir, soluções nesse processo. E aí a gente, começou à medida que ia evoluindo, né, a gravidez, fui fazendo ultrassom, né, a gente, ia aumentando o nosso grau de certeza, a nossa bebê ia crescendo, ia tendo desenvolvimento dentro do esperado, né. A gente fez o morfológico do primeiro trimestre, estava normal, e aí, veio um alívio muito grande, né, aí veio um alívio muito grande relacionado a esse contexto, e, eh, é como se alguém tivesse tirado, né, com as mãos, assim, com uma facilidade tão grande, um peso que estava em cima das nossas costas, né. E aí a gente começou a enxergar um pouco mais o horizonte, porque até então a gente meio que estava vivendo um dia de cada vez, né. E nessa segunda metade ali, depois de 12 semanas, uma coisa que Pamela, sempre ficava perguntando, sempre ficava se questionando: "Quando é que ela vai mexer? Quando é que eu vou sentir ela mexer?". Ela ficava perguntando isso recorrentemente, e eu sempre ficava falando: "Não, calma, ela tá mexendo aí dentro, né, ela tá mexendo aí dentro, a gente só não consegue ver, mas nosso bebê tá mexendo". Toda vez que a gente ia fazer ultrassom, ela estava mexendo muito, toda vez que a gente ia fazer ultrassom, ela estava mexendo muito. E aí a gente foi fazer chá revelação, né. E aí, uma das coisas que, eu tive como sensação no chá revelação, é que se a gente não tiver o psicológico bem preparado, o chá revelação ele é tido para ter como se fosse uma coisa positiva, mas às vezes ele não é. Por que que ele não é? Sempre quando vai ter chá revelação, opinião pessoal. Existe preferência?
todo mundo tem uma preferência, né. Se você for lá no fundo, tem gente que prefere uma menina, tem gente que prefere um menino, e chá revelação gera uma expectativa. E é como eu falei, assim, os 2 vão ser amados, mas quando você gera uma expectativa, você alimenta uma expectativa, e sua expectativa não é correspondida, às vezes você vai ficar triste. Não porque, foi o sexo oposto, digamos assim, mas porque você não teve sua expectativa correspondida. Então, nesse processo de organização de chá revelação, eh, me veio esses questionamentos. E o mais interessante é que, assim, eu queria um menino, né, eu falo abertamente, eu não tenho problema, né. Só que a gente fez a simpatia da China, a gente fez a simpatia da colher, minha mãe me ligou falando que sonhou que era uma menina, Pamela já tinha o nome da menina aí desde muito tempo, e aí a gente tinha pactuado que se fosse menino eu ia escolher, se fosse menina ela ia escolher, ela já tinha o nome há muito tempo. E aí quando o pessoal me perguntava, "Se for menino, qual vai ser o nome?" Eu falei: "Ó gente, a gente já fez a simpatia tudo da vida e deu menina, então eu não vou nem gastar minha energia escolhendo o nome de menino. Se for menino, eu tenho tempo para escolher, mas eu não vou gastar minha energia, porque as simpatias todas, né, se tinha, sei lá, a simpatia da Folha, ia dar menina, qualquer simpatia. A gente fez tudo, né, a gente fez tudo. E acabou que o chá revelação foi menina, né. Eu achei que eu fosse ter uma reação, digamos assim, apática, né, se fosse contrário ao meu desejo, mas não, enfim, indiferente, né, indiferente hoje. Eu sou completamente apaixonado pela minha filha, né, eu vivo cada dia, eu vivo intensamente cada dia, eu vivo intensamente a paternidade, e eu sou uma pessoa muito grata, né, uma pessoa muito grata a Deus, né, primeiro por Ele ter permitido, eu viver isso cada dia, e eu vivo intensamente, eu sou muito feliz, né, cada vez que eu vejo minha bebê mexer, que eu tô com ela, que de manhã eu já dou tchau para ela, né, todos os dias, que eu vejo o rostinho, e aí ela puxou meu nariz, né, desatualizado, ela puxou a versão antiga do meu nariz, eu falei: "Tadinha da bichinha, né, podia ter puxado a versão nova, ela já puxou a versão antiga", ela puxou a versão antiga. Eh, e eu sou muito grato também a Deus por, não só por Ele dar esse presente pra gente, mas por Ele ter dado força para a gente conseguir vencer, para a gente conseguir continuar na luta, para a gente superar os obstáculos, para a gente ter coragem de tomar as decisões que a gente teve que tomar durante esse processo. Não foi fácil, não é fácil, ninguém nunca falou que seria fácil, mas também nunca ninguém falou para eu desistir. Ninguém nunca falou que eu não teria a capacidade de superar qualquer obstáculo que aparecesse na minha e na nossa frente, né. Superei muitos preconceitos, superei, ah, muitos questionamentos, tive pessoas nessa jornada que, me ajudaram, tive pessoas que tiveram do meu lado, tive a sorte, né, de ter uma parceira, de ter uma pessoa, né, que lutasse comigo por esse contexto, que é a doutora Pamela, que é o meu núcleo familiar hoje, e eu não tenho dúvidas, né, que a gente vai, eu não tenho dúvidas que a gente vai formar, né, eh, uma linda família, né, um lindo lar, um lindo, núcleo familiar para que, essa princesa, né, tenha tudo que ela precise e que ela consiga se desenvolver, né. Os filhos, né, eu tenho uma visão de que o filho ele não vem para ficar com a gente. O filho ele não fica com os pais. O filho ele nasce, ele é treinado pelos pais para ele ganhar o mundo, né. Então, todos nós, né, fomos criados pelos nossos pais,
todos nós tivemos educação, todos nós tivemos conselhos, mas chega determinado momento que a gente vai ter que trilhar o nosso caminho. E nossos filhos vão ser assim também. Então, a gente vai ter que treinar, né, a nossos filhos para que eles consigam encarar, o mundo aí fora e que eles possam, assim como a gente, ter um bom caráter, ter uma boa índole, ter força para vencer qualquer batalha, ter força para superar qualquer obstáculo que apareça na vida, porque, tudo na vida tem um preço a se pagar. E a escolha sempre vai ser nossa, né. A gente sempre vai ter uma escolha para fazer. E não escolher algo também é uma escolha. Não escolher algo também é uma escolha, tá. Eu tô hoje, né, eu contei um pouquinho mais sobre essas outras 3 partes, né, fui um pouco mais objetivo nelas, né, mas foi um processo que teve suas peculiaridades, mas quando eu olho retrospectivamente, né, valeu a pena. A gente não deixou o tempo passar, a gente tomou a atitude que deveria ter sido tomada no momento certo, né, sem ficar postergando, sem ficar, né, evitando, né, determinadas coisas. Então, ah, eu acho que a gente acabou tendo uma decisão acertada e o reflexo disso tudo é o que a gente está conseguindo viver hoje, né. É o que a gente está conseguindo viver hoje. Deixa eu ver algumas perguntas de vocês aqui, se vocês tiverem alguma pergunta adicional, pode colocar aqui no